Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre os recursos que você vai encontrar na página de DRE. Primeira coisa, eu não sei quando que você adquiriu o GTDash, mas nas versões anteriores a gente tinha uma planilha, né? Então essa planilha ela foi substituída aqui, no caso, por gráficos nativos nessa página que fazem o cálculo já automático somados das suas duas contas, ou seja, da conta de Google Ads como também da conta de Meta Ads. É muito importante que você entenda o histórico da conta que você está analisando, tanto lá no Google quanto no Meta, para que você consiga utilizar esses recursos aqui do jeito certo, tá? Então eu vou te passar eles aqui agora. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem uma estrutura onde você seleciona as contas que você quer analisar. Os botões aqui, como padrão, a gente tem lá nas outras telas, né? E aqui, por padrão, ele traz também os resultados desse ano inteiro. Depois vocês têm os macro indicadores aqui em cima também para essa análise mais rápida, essa consulta, né? Eles estão somando aqui também todo esse período, tá? Tá interagindo com esse período. Tem um gráfico de linha auxiliar aqui, já eu vou explicar exatamente como que ele funciona. E o nosso principal aqui, no caso dessa tela, é essa tabela que a gente está vendo aqui. Então, você consegue, né, modificar, por exemplo, aqui, quais são as informações que você vai querer trazer. A gente colocou algumas aqui já como exemplo, né, para você entender como que funciona. Então, por exemplo, o investimento ele está trazendo Google e Meta, certo? Conversões ele está trazendo também somados, o custo por conversão também está somado, a taxa de conversão também, os cliques estão somados e as mensagens, page views e compra ele está trazendo somente de Meta Ads, tá? Simplesmente para você entender que você tanto consegue trazer todas as informações, como se você tiver alguma coisa que é específica de uma plataforma ou outra, você também consegue somar nessa tabela aqui. Então, por exemplo, mensagens, normalmente a gente trabalha mais lá no Meta Ads, tá bom? Então, a gente consegue trazer também somente essa informação. Naturalmente, essa informação não vai ter relação com as contas de Google Ads. Tá bom? Depois ele traz então faturamento e também já calcula o ROAS. Esses sinais que vocês estão vendo aqui, ó, é comparação com o período anterior. Então, quando a gente tem informação, ele aparece assim, né? Tanto se é positivo ou negativo. E quando a gente não tem, ele simplesmente aparece um tracinho aqui pra gente, tá? Então, essa é a estrutura da tabela. Na coluna da direita aqui, ele está fazendo a soma, né, de todas essas linhas que a gente tem aqui, de acordo com cada informação. E nas verticais ele vai trazendo os nomes para a gente, tá? E aí talvez você está se perguntando, mas Samuel, eu estou vendo somente julho e agosto aqui, sendo que está o ano inteiro selecionado. Então aqui a gente começa a entrar na explicação de como funciona essa lógica aqui, tá? Primeira coisa, entenda o seguinte, ele só vai trazer informação que existe nas bases de dados aqui, tá bom? E além disso, ele vai trazer informação que existe em comum naquele período. O que eu quero dizer com isso? Se eu rodo campanhas no Google Ads e no Meta Ads em paralelo, ou seja, todos os meses, ele vai trazer essas informações em paralelo aqui. Mas se eu, eventualmente, assim como acontece no caso da minha conta aqui, eu tenho mais campanhas rodando lá no Meta Ads, né, há mais tempo, aliás, do que no Google Ads. Então, por isso, ele está trazendo julho e agosto, que são os únicos meses, né, que eu tenho nas duas plataformas, certo? E o restante ele adicionou em 0 aqui, tá? Mas, obviamente, você não vai ficar analisando dessa forma. Então, eu vou te explicar como que é a lógica da configuração que a gente tem aqui. Por padrão, ele está pegando aquela primeira conta que a gente conectou, né, que é a nossa conta principal ali, que a gente faz a conexão lá no Google Ads, certo? E a ordem que ele está seguindo, ou seja, o período que ele vai se baseando, aqui, no caso dessa página, é o Google Ads. Então, uma vez que eu não tenho informação a não ser julho e agosto no Google Ads, ele adicionou todo o restante, mesmo que tenha Meta Ads, né? Enfim, que está rodando em outros períodos, ele adicionou para mim aqui no caso no caso zerado aqui, tá? Ele coloca esse título aqui como 0 e agrupa todas essas informações que correspondem a outros períodos. Então, por padrão, eu tenho essa ordenação, né, de período pela informação que eu tenho no Google Ads. Como é que eu faço para ordenar, então, para Meta Ads, sendo que eu tenho mais informação lá no Meta Ads? A gente já pensou nisso e é simplesmente você clicar aqui, ó, para você trocar essa dimensão. E agora repare que ele adicionou aqui para mim janeiro, fevereiro, pulou lá para maio, tá? Para junho, julho e depois agosto, que é o mês que a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês. Tá bom? Então, da mesma forma, ele acabou pegando aqui
a informação como 0. Então, por que ele trouxe essa informação aqui, essa coluna como 0, sendo que eu ordenei, né, por Meta Ads e eu tenho informação de, no caso aqui os meses que faltaram, né, março e abril, lá no Meta Ads. Só que eu não tenho essa informação na minha conta de Google Ads. Google Ads eu só tenho julho e agosto. Então, como agora eu estou ordenando pelo período, né, pelas datas de Meta Ads, quando ele encontra algo que é diferente no Google e que não tem essa informação, ele acabou colocando aqui como 0, tá bom? Então, sempre que você for utilizar aqui os recursos do DRE, certifique dessa questão. Então, por exemplo, você vem aqui, você sabe que na conta existe um período anterior e que você precisa analisar, você clica aqui e você vai trocar essa ordenação. Então, por padrão, ele vai pegar as datas de Google Ads e você consegue mudar ele para ele ordenar pelas datas de Meta Ads, tá bom? Então, isso funciona muito, a gente vai falar mais sobre isso, sobre a lógica das mesclagens de dados lá no mini curso também, né? Porque a gente está utilizando justamente esse recurso aqui dentro do Looker Studio, que é mesclar duas tabelas de dados diferentes, ou seja, as tabelas de dados do nosso Google Ads com de Meta Ads nesse caso, tá bom? Se eu puxar aqui uma conta que tem informação, só para você ter uma ideia, ó, essa conta aqui, eu tenho informação desde janeiro, né? Enfim, aí eu consigo, nesse caso, ordenar aqui, ó, tá vendo, ó, no padrão, inclusive vou resetar aqui, ó, para você entender que ele vem no padrão, né? O padrão é ordenar pelas datas do Google Ads. Repara que agora nenhuma coluna está adicionada como 0. Por quê? Janeiro, fevereiro, março e abril eu tenho informação no Google Ads. E eu continuo rodando essa campanha, ou seja, essa conta aqui ela está ativa e está rodando nesses meses. A partir de maio, nessa conta que eu tenho selecionada, que é a minha conta aqui no caso, eu comecei a veicular anúncios, tá, no Meta Ads também. Então ele simplesmente continua com o Google e ele adiciona também as informações aqui de Meta Ads. Então, fazendo isso, ele simplesmente segue a sequência anual. Aqui a gente consegue ver os nossos meses aqui do ano de uma forma mais organizada, tá? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, somente Google Ads, as informações aqui, tá? A gente consegue ver, inclusive, ó, que aqui tá tudo zerado, né? Aqui nessas informações que correspondem somente a Meta Ads. A partir de maio, a gente começa a ver já Page View, a gente começa a ver aqui, né? Por exemplo, a parte de compras, tá bom? Que está relacionado lá com a parte de, exclusivamente nesse caso aqui, de Meta Ads. Julho também, então ele foi adicionando, foi somando aquilo que tem em comum e está apresentando para a gente os resultados até o mês de agosto, no caso, que é o mês que eu estou gravando essa informação aqui. Deixa eu só mudar aqui a câmera, porque talvez ficou alguma informação ali coberta, tá? Mas basicamente aqui, a partir de maio, ele está somando aqui para a gente. Esse gráfico aqui, ele vai funcionar na mesma lógica, ó. Então, pode ver, ó. Se eu passar o mouse aqui, ó, ele está me trazendo investimento somente no Google, no caso lá de janeiro, né? E aí, maio começou, então, o investimento em Meta Ads, tá? E você consegue também ir passando o mouse e entendendo essa diferença que vai acontecendo aqui mês a mês. Então, é dessa forma que você utiliza os recursos aqui da página de DRE para ter essa visualização rápida, né, de como que o seu projeto está evoluindo.